Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Vamos dar continuidade aqui aos estudos, ao qual vemos trazendo aqui diariamente pelas madrugadas. Continuando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para encerrar o capítulo 19, começando do versículo 21, onde Paulo ele toma uma decisão pelo Espírito dele. Vamos olhar ao olhado que o apóstolo Lucas escreve essa importância. Diz assim a palavra: passado esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acaia, e projetava, depois de haver estado ali, era necessário igualmente que eu veja Roma, e enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Aqui nós vemos que o destaque do apóstolo Lucas ao escrever esse relato aqui, dessa decisão, é que o Espírito Santo, o Espírito de Paulo, como é dito aqui pelo Espírito, Paulo decidiu no seu espírito, uma decisão que ocorreu no espírito dele, de fazer essa viagem, de ir a Jerusalém, de passar pela Macedônia, pela Acaia. Depois de estar ali, se achou necessário que ele fosse ver Roma. E ali ele deixa 2 cooperadores dele, Timóteo e Erasto, e resolveu ficar mais algum tempo na Ásia. Aí vem as questões seguintes. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Quando fala por causa do caminho, é por causa do ensinamento, o caminho de Deus, o caminho de Cristo, Jesus. Naquela época a igreja ficou conhecida como a igreja do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniatura de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão e lhes declarou: senhores, sabei que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Aí começou então a verdade a incomodar. A verdade começou a ter efeito na vida daquelas pessoas que estavam erradas, que criavam pelas suas imaginações deuses. E Deus não habita em templo feito por mão humana. Então, uma dessas pessoas, ela se reúne com os demais da mesma profissão e coloca em questão exatamente que o apóstolo Paulo está ensinando e as vidas das pessoas estão mudando. Isso está tirando o lucro deles.
Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também o templo da grande deusa Diana caia em descrédito, e mais a província, de a própria deusa hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, seja destituída de sua majestade divina. Não havia majestade divina nenhuma nessa tal de deusa Diana, que não passava de uma mentira, de um engano. Porque Satanás é assim. Ele cria essas ilusões para enganar as pessoas se iludem, achando que estão adorando um Deus verdadeiro e na realidade estão adorando uma falsidade. Algo falso, ilusório, criado pela imaginação das pessoas para obterem dinheiro. Como diz aqui, para obterem recursos. Eles mesmos afirmaram isso. Quem os criava afirmava isso. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira. Que Satanás queria isso. Queria que através desse Demétrio envolvesse todos os artifícios, todos os que participavam também dessas criações, viesse a se irar, a se revoltar contra Paulo. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alvoroçado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos os contiveram. Pegaram 2 dos discípulos. Paulo queria ir lá, se defender, mostrar a verdade, mas os outros discípulos conteram ele, com medo do que pudesse acontecer. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Os próprios amigos romanos de Paulo tinha amigos romanos, orientaram ele: não se arrisque, não vá ao teatro. Por quê? Porque lá estava o quê? Um grande povo revoltado, irado contra Paulo. Pegaram 2 dos seus discípulos e levaram para lá. Então você veja que é importante você entender como o apóstolo Lucas, ao trazer essa narrativa, ele mostra que a decisão de Paulo, que tomou pelo seu espírito, de ir a Jerusalém, a Macedônia, a Caia, a passar por Roma, a passar pela Ásia, teve os resultados. Vidas foram salvas, convertidas. Mas o inimigo se levantou. O inimigo nunca fica de braços cruzados. Quando se tem alguém que prega a verdade, que vive a verdade, que demonstra confiança em Deus, credibilidade na palavra, quando você demonstra realmente que você é um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus de verdade, não de aparências, você tem que ter a convicção, a certeza de que o inimigo em algum momento vai levantar algum tipo de confusão, alguma divergência, vai fazer você passar por alguma situação difícil, mas você tem que ter a sabedoria de onde você deve ou não entrar, porque
Não é porque você é de Deus, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você se acha que pode colocar o teu pé em qualquer lugar. Você vê que Paulo foi orientado a não ir naquele teatro. Ele foi orientado tanto pelos discípulos como pelos amigos romanos que ele tinha. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos, eram oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Então tem certas situações, lugares que você não deve arriscar em estar lá, porque ali está sendo um ninho de Satanás. Ali Satanás está furioso com as pessoas ali revoltadas, querendo destruir. A assembleia estava em total confusão. Um gritavam de uma forma, outros protestavam de outra forma. E a maior parte das pessoas nem sabia ao certo por que estavam concentradas ali. Satanás faz uma confusão tão grande que até mesmo muitas pessoas que estavam ali já nem sabiam por que estavam ali. Estavam acompanhando um ato de revolta sem que eles mesmos soubessem o porquê. Que Satanás queria era manter aquele estado de revolta ali, de confusão contra Paulo, o que Paulo ensinava contra os discípulos de Paulo. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o acusador daquele tumulto. Quando os judeus os impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas sem parar. 2 horas sem parar. Ficaram aquelas pessoas gritando, dizendo: grande é a deusa Diana de Éfeso. Deusa com número, com D minúsculo, porque Deus só há um verdadeiro. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: caros cidadãos Efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que esses acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquietai-vos e nada faças irrefletidamente, porque esses homens que aqui trouxeste não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanharam têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso, eles que apresentam suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, esse deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E nesse caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanho movimentação do povo. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Eu acho importante aqui o destaque do apóstolo Lucas, é que Satanás, mesmo criando todo esse tumulto, todo esse alvoroço, toda essa face, que Satanás é mestre em criar faces, criar suposições, Deus acaba usando aqui uma pessoa
para acalmar todo mundo, para dizer às pessoas que o que elas estão fazendo ali nada é mais do que algo sem fundamento nenhum. Além de estarem no lugar errado, porque ali não era o lugar, ali era um teatro. Então não era um lugar para se estar julgando ninguém. Havia os lugares, havia as pessoas certas para julgar as causas uns dos outros. Se eles tinham alguma acusação real, verdadeira, contra Paulo, contra os discípulos de Paulo, eles deveriam levar Paulo a esse lugar, onde o proconsul, ali iriam fazer o julgamento. Mas ao eles estarem fazendo esse movimento, esse tumulto, eles poderiam estar criando exatamente uma situação que iriam levar eles a serem acusados de estar tumultuando a ordem pública. E aí abre-se os olhos deles. E então acalma-se os ânimos. E aí eles são dispersos. Aquela assembleia acaba em nada. Mas lembramos aqui o primeiro versículo aqui, dessa narrativa do apóstolo Lucas, passado esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito. Nós temos que ponderar em nossas vidas como igreja de Jesus, tomar decisões no espírito, tomar cuidado em que as nossas decisões sejam tomadas em nosso espírito. Paulo tomou a decisão no espírito dele de ir a Jerusalém, de passar pela Macedônia, de passar pela Caia, e ali projetava depois ir até Roma, pois já se achou necessário igualmente que ele fosse ver Roma, e enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por ali mais algum tempo na província da Ásia. Aí depois desse tempo que ele fica ali, que ele tomou essa decisão pelo espírito dele, depois disso, veio então os acontecimentos. Houve aquele grande alvoroço por causa do que Paulo ensinava. O inimigo fica furioso quando a palavra de Deus está trazendo resultado de mudança de vida, de transformação de vida, abrindo o entendimento das pessoas para a verdade, para o que é certo e errado. Esse é o propósito da palavra de Deus. É fazer você entender o caminho da verdade e o caminho da morte, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho que te leva à vida eterna com Deus e o caminho que não te leva a essa vida eterna com Deus. Deus mesmo nos propõe, eu proponho entre vós a vida ou a morte, escolha qual delas vocês querem seguir. A palavra de Deus é simples, objetiva. A questão é que Satanás está sempre trazendo confusão, tumulto, iludindo as pessoas, criando ilusões, criando acontecimentos ilusórios, sem fundamentos, para que as pessoas deixem de acreditar na palavra de Deus para acreditar no que Satanás está falando. Por meio dessas pessoas que têm a mente diabólica, são cheios de malignidade, cheios de maus intenções. Como o próprio apóstolo Paulo diz, nesse mesmo capítulo que nós estivemos aqui ontem estudando. Eles têm o coração de pedras e são descrentes. E Paulo deixou de pregar para eles e foi atrás de ensinar a quem tem um coração propício a receber
a palavra de Deus. Foi ensinar os seus discípulos, passou 2 anos ensinando, e toda a Ásia teve conhecimento da palavra de Deus. Aí aqui é confirmado entre os inimigos, entre os aliados de Satanás, que o medo deles é isso. A palavra de Deus está fazendo efeito, está salvando vida, está curando, está libertando. Deus está operando milagre. A igreja está crescendo, se fortalecendo, se fundamentando cada vez mais na confiança das promessas de Deus. Porque quando você confia na promessa de Deus, você sabe que é impossível que Deus minta. Então vai acontecer o que Deus prometeu. O que nós temos que estar ponderando é o que o apóstolo Lucas, ele, pelo Espírito Santo, ele enxerga para escrever como prioridade a decisão, as decisões que você tem tomado, as decisões que a igreja tem tomado. Tem sido tomada de que forma? De que forma você tem tomado as suas decisões? Pela sua própria vontade? Pelo seu próprio eu? Pela sua própria intelectualidade? Pela sua própria capacidade intelectual? Pelo teu próprio saber? Você tem que tomar decisões em teu espírito. Porque o nosso espírito, com o Espírito de Deus, confirma que somos filhos de Deus. Tem que haver essa unidade. Quando Jesus ora, lá em João 17, uma das frases que Jesus, na oração, ele colocou perante o Pai, disse: Pai, assim como eu e tu somos um, que eu e tu e eles também sejam um. O que Cristo tem buscado, o que Jesus tem buscado, é que haja uma unidade entre a igreja com Jesus e o Pai. Uma única unidade. Uma única forma, uma única maneira de se pensar, de se agir. É assim que a igreja tem que viver. Não é viver olhando para si, mas é viver olhando para Cristo, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Porque quando você toma decisões em seu espírito, que está aliado ao Espírito Santo de Deus, aí Satanás ele pode criar a confusão que quiser, o tumulto que quiser, mas o agir de Deus vai desfazer e vai envergonhar o inimigo, como aconteceu aqui. Paulo toma a decisão no seu espírito de passar por essas regiões, mesmo que lá, depois que ele passa lá, eles se revoltam. Esse tal de Demétrio, que era que criava imagem de escultura e vendia e dava grandes lucros, como ele mesmo aqui afirma, por essa profissão dele, porque eles adoravam entre aspas, a deusa Diana, que era considerada a deusa de Éfeso, mas na realidade era uma ilusão, era um engano, só com o objetivo de quê? De se enriquecer. Aí esse Demétrio, ele reúne todos que também fazem parte dessas criações e cria um tumulto, uma confusão, pegando 2 discípulos de Paulo e levando ao teatro. E ali a confusão foi tão grande que eles passaram 2 horas seguidas, sem parar, gritando. E às vezes as pessoas se incomodam quando se tem um crente louvando a Deus, adorando a Deus, por alguns momentos. E enquanto que quando se está adorando a Satanás, ninguém se incomoda. É aqui que nós vemos o que é certo e o que é errado. Mas Deus cria circunstâncias para desfazer os laços de Satanás. Satanás tentou criar aqui um laço. Tentou criar aqui uma armadilha contra Paulo. Mas aí o agir de Deus é maior. Porque Deus é maior.
Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus não deixou. Deus usou aqui discípulos e usou amigos, até religiosos, romanos, para orientar Paulo, para que Paulo não fosse naquele lugar onde estava havendo esse tumulto. Porque o tumulto foram criados lá exatamente pelo que Paulo pregava. Porque o que Paulo pregava estava tendo efeito de conversão, de transformação de vidas. E essas pessoas estavam perdendo seus lucros. E o medo deles é que eles perdessem tudo. Porque vivem na ilusão. Para quem vive na ilusão, vai chegar um dia que vai perder tudo. Só há um caminho, só há uma verdade. Nós só temos uma vida. E essa vida nós temos que ter com Deus. É com Deus que nós temos que ter essa vida. Nós temos que prestar conta a Deus, não é a homem dessa terra. Nós temos que ter a sabedoria de Deus e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Como é que você vai acreditar em algo que tem olhos e não enxerga, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, tem pés mas não anda, tem cabeça mas não pensa? E deixar de acreditar em Deus, que é o todo criador, todo poderoso, criou todas as coisas, te deu até a vida. O teu respiro está na mão dele. O nosso respirar está na mão dele. Ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Ele nos propõe pela palavra dele que ele retornará a essa terra para governar essa terra, junto com aqueles que creem nele. Estamos esperando esse momento, apesar de que antes que aconteça isso, vai acontecer o caos total sobre a face dessa terra. Mas nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar com ele. Nele, permanente nele. Por isso Paulo afirma, o viver para mim é Cristo. A igreja tem que aprender isso. O viver da igreja tem que ser Jesus. Não tem que ser as coisas desse mundo. Não tem que ser da forma como esse mundo ensina. Como esse mundo instrui. Porque Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Jesus disse, quem mente tem por pai o diabo. E quantos não estão aí preferindo entrar no caminho da mentira, entrando no caminho da mentira, do engano, da falsidade, achando que vai lucrar com isso? E mesmo que você lucre alguma coisa financeiramente, isso vai lhe trazer a tua destruição da tua alma. Vai lhe fazer você perder a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Porque está escrito, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira, não herdarão o reino dos céus. E quando você entra pelo caminho da mentira, não adianta você usar desculpa. Ah não, mas se eu não mentir, eu não vou obter resultado. Eu não vou obter lucro. Então o teu tesouro está aqui nas coisas desse mundo. E o teu coração vai seguir aonde estiver o teu tesouro. Mas se o teu tesouro está no reino de Deus, o teu coração vai seguir a palavra de Deus. Então Paulo toma uma decisão no espírito dele de passar por essas regiões, pregar o evangelho, mesmo que Satanás tente impedir. Ele tenta. Jesus falou que ele vai sempre procurar se levantar contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles vão tentando, mas não prevalece. Eles lutam, mas não prevalece. Não vence. Ninguém vence a igreja. A igreja é de Jesus. A igreja pertence a Jesus. Jesus comprou a igreja. Mas não é os templos, não é as denominações. É as pessoas que creram. É as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que creram em Jesus, que creem em Jesus, que recebem, que creem nesta palavra. Aí as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a tua vida, porque você se torna igreja, dono de Jesus. E Jesus disse assim, aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando Deus coloca você nas mãos de Jesus, Jesus não lança você fora. Jesus não joga você fora.
Jesus não despreza você. Jesus não abandona você. Jesus não te deixa só. Jesus não te deixa passar pela luta só. Pode vir a tempestade que for. Os discípulos estavam lá enfrentando uma tempestade. No meio do mar. A força do vento era contrária. Eles já não mais conseguiam avançar. Eles remavam, mas a força do vento fazia com que ele retrocedesse o barco para trás. E Jesus estava observando lá da onde ele estava orando no monte. Então Jesus vai andando sobre as águas. Até os discípulos se assustam, imaginando que é um fantasma. Aí Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Ele tem domínio sobre tudo. Por isso que ele andou sobre a face das águas. E ordenou Pedro a andar. Porque Pedro disse, Senhor, se és tu, vem aqui, faça com que eu ande sobre as águas. Aí Jesus disse, então venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas não estava preparado o suficientemente para olhar para Jesus em meio a uma tempestade. Essa é a grande questão. Porque são decisões que não são tomadas pelo Espírito. São decisões que são tomadas pela própria natureza humana. E quando você toma decisões pela própria natureza sua, aí você corre o risco de enfrentar um caos. Você corre o risco de morte. Você corre o risco de cair na cilada, na armadilha que o inimigo prepara contra a tua vida. Pedro começou a olhar. Em vez de olhar para Jesus, ele não queria ir até Jesus. Em vez então de ele continuar indo até Jesus, ele desvia o olhar de Jesus para olhar para a força do vento e para as ondas que batiam e que vinham contra ele. Que jogava ele para cima e para baixo. Mas ele não afundava, porque enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto a igreja tem o olhar para Jesus, enquanto a igreja está olhando na direção de Jesus, o mar não consegue afundá-lo. As ondas desse mar, as tempestades desta vida, não conseguem te afundar. Joga você para cima e para baixo, mas não te destrói. Mas quando se tira o olhar, a igreja não pode tirar o olhar. Primeiro, não pode tomar uma decisão. A igreja não pode tomar uma decisão pela sua própria vontade. Ela tem que tomar pelo Espírito. Paulo toma uma decisão pelo Espírito, pelo seu Espírito. Está aqui. Paulo decidiu, ele toma uma decisão pelo Espírito dele de ir a Jerusalém, a Macedônia, passar por Roma, pela Ásia. E o inimigo foi criando o caos e a confusão para atingir Paulo, para pegar Paulo. Mas aí Paulo foi orientado. Aí a importância de se ter conselheiros, porque Salomão afirmou algo muito importante. Na multidão de conselheiros é que nós ganhamos a guerra. Então não pense que você sozinho, pensando sozinho, analisando sozinho, tomando as suas decisões sozinhos, que você vai conseguir vencer, que você não vence. Nós precisamos de conselhos. Nós precisamos de pessoas ponderadas, que tenha sabedoria, que tenha direção de Deus, que tenha experiências com Deus, para aconselhar. Deus usa pessoas para aconselhar, até pessoas que você nem imagina. Deus usou aqui religiosos romanos que eram amigos de Paulo, a orientar ele, dizer, não vá. Não vá, está aqui. O que diz aqui a palavra. Também alguns dos oficiais religiosos, romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar ali um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir àquele teatro. Não se arrisque. Não se arrisque aonde Satanás tem criado um ninho para pegar você, para destruir a tua vida, armando contra a tua vida. Como Paulo estava tomando uma decisão pelo Espírito de ir pregar a palavra, mas ele foi orientado a não estar aonde Satanás estava armando uma cilada, uma armadilha contra ele.
É como se essas pessoas, pelo Espírito de Deus, estivessem dizendo a Paulo: Paulo, deixa que Deus está no controle. Deus vai resolver essa situação. Deus vai encontrar um meio, uma circunstância para acabar com esse tumulto. Em outras palavras, embora essas pessoas não expressassem isso dessa maneira, mas dá para se entender que por trás dessas palavras estava o agir de Deus. Então aprenda a confiar no agir de Deus. Não queira você resolver situações que você acha que pode resolver, mas não pode. Deixa Deus resolver aquilo que está acima das suas condições, da sua capacidade, até mesmo da tua fé. Paulo ficou quieto no seu canto. Tinha 2 discípulos lá, correndo o risco de ser lixado. Eram discípulos de Paulo. Mas Deus entra em ação, deixa o tumulto ir até onde ele possa ir, até o limite, e aí levanta uma pessoa lá, levanta um homem lá, e esse homem, ele começa a defender a situação e acalma o tumulto e acaba aquela assembleia com palavras que convencem aquelas pessoas, porque muitas daquelas pessoas que estavam ali nem sabiam por que estavam ali. Foram induzidos a estarem ali, como aconteceu no dia do julgamento de Jesus, quando Pilatos mandou que a multidão escolhesse Jesus ou Barrabás. E aí os líderes religiosos incentivaram a multidão a gritar para que soltasse Barrabás. E eles foram exatamente pelo que os religiosos falaram e acabaram condenando o justo à morte sem merecimento. Então, antes que você cometa o erro que pode destruir a tua vida, aprenda, primeiramente, a ouvir o teu espírito e, segundo, tenha sempre pessoas dignas de serem conselheira, de trazer o conselho certo, de fazer você se acalmar, se aquietar e deixar que Deus faça o que Deus quer fazer. Porque Deus sabe o que fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Deus sabe como agir. Deus sabe criar circunstâncias para desfazer os laços de Satanás contra a tua vida. Deus tem poder para desfazer todo o laço do inimigo. Nós só temos que manter a nossa vida em espírito. Por isso Paulo diz que aquele que anda no espírito, ele não obedece, ele não cumpre as concupiscências da carne. Ele não faz a sua própria vontade. Ele não satisfaz a sua carne, a sua própria vontade, o seu próprio eu. Nós temos que estar fazendo a vontade de Deus, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, como membro desse corpo. Temos que estar sendo direcionados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. E sabermos ouvir conselhos. Saber ouvir conselhos, mesmo que seja de pessoas que você imagina que é inferior a você. Porque Paulo ouviu conselhos de discípulos dele e ouviu conselho de amigos. E aceitou esses conselhos para que ele não arriscasse a vida. Não arrisca a sua vida. Ele ia ao teatro. E falaram isso, rogaram expressamente esses amigos religiosos romanos que Paulo tinha. Além dos discípulos que também orientaram a ele a não ir àquele teatro. Porque ali, Satanás estava ali, dominando aquela situação. Até certo ponto. Até Deus entrar em ação. Deixa Deus entrar em ação. Aonde você não tem condições de estar lá. Aonde o tumulto de Satanás está sendo criado para te destruir. Então deixa Deus ir. Deixa Deus usar meios, circunstâncias para desfazer o mal. Porque Ele faz isso no nome de Jesus. O propósito de Deus, o compromisso de Deus é com você que está seguindo a Jesus. É com você que está seguindo a Jesus. Esse é o compromisso que Deus tem. É com os deles. Com os que seguem a Ele. Com os que creem nele.
Se você é um desses que crê nele, que segue a Jesus, então seja paciente. Por isso Davi disse, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tenha paciência. Nós não podemos fugir. Aliás, nós não podemos impedir que aconteça as situações adversas. As aflições vão ocorrer. Mas Jesus venceu por nós. Nós só temos que estar nele. Com ele, diz o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Agora temos que ter a sabedoria, a sensatez, o discernimento em cada situação, onde nós devemos colocar o nosso pé e onde não devemos colocar o nosso pé. Não é porque estamos servindo a Deus, temos a unção de Deus, temos a autoridade de Deus, que podemos colocar o nosso pé em qualquer lugar. Não é assim. Ou podemos estarmos ali fazendo qualquer tipo vivenciando qualquer tipo de situação, sem que tenhamos a aprovação de Deus. Então seja sábio. Se falta-lhe essa sabedoria, peça a Deus. E Ele te dá essa sabedoria. Peça discernimento a Deus. Olha para a situação. Como filho de Deus, não se arrisque onde você não deve estar. Tem muitos filhos de Deus se envolvendo com as coisas onde só tem mentira. Você está colocando em risco a tua vida com Deus. Porque a mentira vai tirar você de Deus. Deus não se agrada na mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E tem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, se envolvendo na mentira. Seja sábio, seja uma pessoa sensata, precavida. Escuta o Espírito de Deus em você, falando a você, direcionando a você. Porque assim você sempre estará na direção de Deus e não correrá o risco de ser pego pelas armadilhas e ciladas de Satanás. Que Deus te abençoe, irmão. Nós encerramos aqui o capítulo 19. Na próxima oportunidade entramos no capítulo 20. Nós vemos aqui, nesse capítulo 19, aqui alguns destaques importantes. A decisão de Paulo foi pelo Espírito, de ir a Jerusalém, de ir a Macedônia, de ir a Roma, a Ásia. Ele tomou a decisão pelo Espírito, de ir a esses lugares pregar a palavra de Deus. Mas num desses lugares veio o tumulto. Satanás buscou ofuscar o plano, mas não conseguiu. Porque ele não pode prevalecer contra a vontade de Deus. Segundo, que nós podemos destacar aqui, a questão da orientação. De você não se achar que você é o único que sabe de tudo e você deve sempre tomar as decisões por si próprio. Não, você precisa de pessoas que te aconselhem. Nem sempre você está com a razão. É o que nós aprendemos aqui pelo olhar do apóstolo Lucas, ao escrever. Paulo toma a decisão pelo Espírito, está correto. Mas na hora que ele precisa reter a decisão dele próprio, porque ele quer ir ao teatro. Mas aí os discípulos orientam ele, não vá lá. Porque lá o perigo te espera. Aí os amigos oficiais religiosos romanos, que eram amigos de Paulo, mandam um recado para ele, expressamente dizendo a ele, não vá ao teatro, porque você corre risco. Então aprenda com a palavra. Aprenda com a palavra. Ah, mas Deus está comigo, eu posso ir em qualquer canto. Mas você esquece que a palavra diz que você não deve tentar a Deus. Satanás
buscou fazer com que Jesus tentasse a Deus, lá no deserto. E a resposta de Jesus foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque está escrito que Deus me guarda e me protege de tudo e de todos que eu vou me arriscar em qualquer situação. Não. Tem situação que eu tenho que retroceder, deixar Deus agir, deixar Deus guerrear a nossa guerra, deixar Deus guerrear a nossa luta. Deus, ele cria meios, ele tem como criar meios, circunstâncias, de desfazer qualquer ninho de Satanás contra nossas vidas. O que nós temos que manter em foco é levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, vai agir no coração das pessoas que estarão propícios a essa palavra e a crer. Terceira coisa que se destaca aqui é o agir de Deus por meio de uma outra pessoa que está lá no meio do tumulto e que se levanta para falar para a multidão de que o que eles estão fazendo errado e estão fazendo no lugar errado. Isso pode se revoltar contra eles. E então eles se acalmam. E aquela assembleia se acaba em nada. Deixa Deus agir, porque aí o que Satanás planejar contra a tua vida fica em nada. Se acaba em nada. O inimigo será envergonhado se você aprender a ficar no seu lugar, aonde Deus quer que você esteja. E não tomar decisões que não seja pelo Espírito. E quando alguém te aconselhar a você não estar no lugar perigoso, que está sendo armado a armadilha contra a tua vida, onde a tua vida corre risco, não esteja. Seja sábio, seja precavido. Olha a orientação de Deus, olha a orientação da palavra. Por que você possa imaginar assim? Por que isso está escrito? Por que o Espírito Santo orientou o apóstolo Lucas a escrever exatamente esses episódios, esses atos, esses relatos aqui? Exatamente para nos mostrar, como igreja de Jesus, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós nos devemos nos precaver diante de qualquer situação. É isso que a palavra está nos ensinando. E é isso que nós temos que manter. Nem sempre temos a razão em tudo. Mesmo sendo servos de Deus, mesmo seguindo a Deus, nem sempre nós estamos com a razão. Quem tem razão em tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem razão em tudo. Nós muitas vezes não temos. Mas se nós mantemos o Espírito Santo no controle de nossas vidas, aí nós vamos estar mais seguros. Estaremos mais convictos. E os resultados serão esses resultados que ocorreu com o apóstolo Paulo. De a obra da salvação chegar às pessoas e a incomodar aqueles que são contrários. Porque quando você prega a palavra, quando você vive a palavra, você vai incomodar aqueles que não querem. Porque esse é o efeito natural das coisas. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, você é luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, no momento que você está se colocando exatamente nas condições da qual Deus colocou você para ser, é lógico que você vai incomodar as trevas. É lógico que Satanás vai levantar pessoas contra a tua vida. Mas aí você vai ter a prudência de saber quando ou não estar com essas pessoas. Aonde elas criam esses tumultos. Onde elas estão se revoltando contra você. Então deixe elas lá. Apenas ore e deixe Deus agir. Porque o Senhor agirá a teu favor. Deus agirá a teu favor. Quando o rei ele recebeu a ameaça de um grande exército contra eles, contra Israel,
esse rei orou a Deus, não aceitou as ameaças. Orou a Deus e Deus disse: fica tranquilo, eu que vou dar a vitória. E o exército do inimigo veio e foi derrotado. Nós temos que entender, é lendo a palavra que nós vamos entender. Jesus disse: examinai as Escrituras de maneira criteriosamente. Qual é o objetivo de examinar criteriosamente? Porque nela vós haverá de encontrar a vida eterna. Eu tenho que examinar criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna e do que as Escrituras diz a respeito de Jesus, que é o caminho para a vida eterna. Primeiro se desperta para a vida eterna, para depois se despertar para o caminho que vai nos levar à vida eterna. É assim que é. Que a palavra ensina. As diretrizes de Jesus é dessa maneira. Primeiro se desperta por aquilo que tem valor, para depois colocar o nosso coração naquilo que tem valor. Foi assim que Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Está entendendo como é? Hoje não. As pessoas pregam o contrário. Ensinam o contrário. A você dar valor ao dinheiro, a você dar valor às coisas deste mundo, para depois dar valor às coisas de Deus. Mas não é dessa maneira que a palavra nos ensina, não. Não amei, a palavra diz: não amei o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Não é só o mundo, não. É as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor de Deus só está na tua vida quando o teu amor está no reino de Deus. Nas coisas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, coloca o teu olhar, olhe para as coisas invisíveis, eternas, que você não consegue ver com teus olhos. Coloca os teus olhos nelas. Não nas coisas naturais que os teus olhos podem contemplar. São passageiras. Então seja prudente. Aqui nós estamos tendo uma lição da palavra de Deus de prudência, de sensatez. De uma pessoa, mesmo sendo um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, como o apóstolo Paulo, teve que ouvir o conselho de discípulos e de amigos. Amigos romanos. Religiosos, oficiais, eram oficiais, amigos oficiais e religiosos. Ou seja, não eram seguidores de Jesus, não. Mas eram amigos de Paulo. E aconselharam Paulo a não ir ao teatro, porque lá ele corria o risco de vida, se ele fosse. Então, nós temos que aprender a discernir as orientações de quem Deus está usando para nos orientar a estarmos seguros. Se você não der ouvido, mostra que você é um insensato, um tolo. E aí você vai sofrer as consequências. Que Deus tenha misericórdia e desperte a igreja dele a olhar para esse evangelho. Porque aqui está a maneira certa de se viver. Aqui estão os exemplos a ser seguidos. Que você seja uma pessoa que esteja sempre examinando a palavra e vivendo essa palavra. Buscando de Deus sabedoria, sensatez, discernimento para ter sempre uma vida melhor diante de Deus. De maneira que esteja sendo guardado por Deus. Não coloca teu pé aonde você não deve colocar. Não se envolva em questões que você não deve se envolver. Ah, mas essas questões estão contra a minha vida. Entrega na mão de Deus. Se Deus não está dizendo a você para ir, então não vá. Deixa Deus agir, é porque a situação é grande. Deus está vendo que a situação ela irá mais te destruir do que te beneficiar. Deixa Deus agir. E Deus agiu aqui sem precisar Paulo ir no teatro. Não precisou nem Paulo ir lá. Acabou-se tudo. O tumulto acabou, a assembleia acabou. Saíram ali todos envergonhados. Aí nós vamos ver aqui, a partir da próxima leitura, né?
o que o apóstolo Lucas passa a escrever depois desses acontecimentos aqui, a partir do versículo 20, nós vamos ver. Acompanhe. É só você estar nos acompanhando. Entra lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro, se inscreva, porque você vai ter acesso ali a mais de 360 mensagens da palavra de Deus para a tua edificação. Divulgue, compartilhe, seja um mensageiro da palavra de Deus. Fale para as pessoas que nós estamos aqui anunciando a verdade para a tua edificação, para que a igreja esteja consolidada, firmada na fé em Cristo Jesus. Deus quer o teu bem. Deus quer o melhor para a tua vida. Agora depende de você. Está disposto a isso? A aceitar o melhor de Deus? A deixar o teu eu de lado, a tua vontade de lado? E saber ouvir o conselho de Deus por meio de outras pessoas para a tua vida? Para que a tua vida seja poupada? Se você não consegue ouvir os conselhos de Deus por meio de outras pessoas para que sua vida seja poupada, porque você tem alguma coisa contra aquela pessoa, aí você realmente vai vivenciar as consequências até aprender a depender de Deus. Que o Senhor seja contigo. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais este dia, por amanhecer dessa terça-feira. Rendemos graças ao teu nome em Cristo Jesus, por esta palavra, por essa orientação que essa palavra nos trouxe por meio do apóstolo Lucas, ao trazer essa narrativa, Pai. E o teu Espírito Santo confirmando em nossas vidas a importância desse relato, desses destaques aqui, esses exemplos. A tua igreja seja despertada para enxergar. Deus, peço em nome de Jesus, Pai, concede pelo teu Espírito Santo o discernimento à tua igreja, o despertar à tua igreja para esses fatos e relatos e exemplos que nós temos que olhar e ponderar para que possamos ter uma vida segura, tranquila, diante do Senhor. Embora tenhamos que passar por aflições, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos considerou, na tua palavra, mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Então, louvado seja o teu nome, Pai. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, nosso lar, nossa casa, nossa família, a vida de cada pessoa que está a receber esta oração. Colocamos em tuas mãos, guarda, protege, livra de todo o mal que há nesse mundo. Livra dos homens maus e perversos, malignos, cheios de malignidade, cheios de maus intenções contra a tua igreja, contra o teu povo, contra a família deles. Guarda, Pai, protege em nome de Jesus. Despeça o inimigo. Desfaz desses laços de Satanás. Desfaz, meu Deus, dessas armadilhas de Satanás. Desfaz de todos os planos diabólicos, satânicos, elaborado pelos principados, pelas potestades, pelas hostes espirituais da maldade, pelos príncipes das trevas desse século. Desfaz em nome de Jesus, embaraça os planos deles, embaraça as intenções deles, embaraça em nome de Jesus. Confunda eles, confunda os planos dele contra nossas vidas, contra a vida da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. E o mal que eles planejarem contra a tua igreja, Pai, contra o teu povo, contra os teus ungidos, caia sobre eles. Guarda e abençoa, Pai. Jerusalém e Israel, prosperando, destruindo os inimigos de Israel, envergonhando eles, confundindo eles, porque tu és o guarda de Israel. O Senhor te abençoe, amado. O Deus de Jacó te protege. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.